que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca. Repitam. Sacrifício, oração e solidariedade. Bem, eu tento fazer isso todo dia. A gente tenta fazer, né? Agora vocês sabem que não é fácil, né? Hoje, falar para as pessoas hoje para fazer sacrifício é quase que pegar, né? Vocês acham muita gente disposta a fazer sacrifício por alguém? Pouca gente, né? Oração, né? Solidariedade. Eu acho que eu já fiz muito por todo esse tempo adiante, mas ainda preciso fazer muito mais, né? Ainda preciso fazer muito mais. Mas acho que na nossa vida cristã, né? Quando nós pertencemos à igreja, pertencemos à comunidade, participamos da comunidade, né? E de um movimento, né? De uma pastoral, enfim, de um trabalho missionário, né? Eu acho que a gente vai sim aprendendo a fazer sacrifício, né? Oração e solidariedade. É aquilo que eu falava no começo, né? A gente tem capacidade de partilhar, né? De partilhar, ser generoso. E hoje isso é muito difícil. Eu acho que no tempo, do nosso tempo, desse pessoal que está aqui mais adulto, talvez até fosse mais fácil a gente fazer sacrifício, solidariedade, oração. Hoje é muito difícil, porque as pessoas pensam só em nelas. Hoje, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes pensam muito neles. O espírito de solidariedade hoje é muito pequeno. O espírito de sacrifício é muito pequeno, né? Nada dá para nós. Haja vista aqueles que têm cartão de crédito, né? Estão sempre pendurados, né? Quantas crianças participam do dízimo nas nossas paróquias? Não estou perguntando, eu só estou questionando, né? Quantos jovens que trabalham, né, são membros participantes do dízimo? Eu acho bonito, né? Quando eu via na paróquia, às vezes, uma outra criança, no dia do dízimo, ir lá entregar o dízimo, né? Como sacrifício, quer dizer, aquele sacrifício que a gente vai aprendendo. Vocês têm um costume tão bonito na infância missionária, aliás, que a gente divulga no mês das missões, mas poucos fazem, né? Que é aquele cofre missionário, né? Parece que é coisa pequena, aquilo é muito formativo, né? Porque cada moeda que eu coloco ali é fruto do sacrifício, não é coisa que está me sobrando, né? Mas é coisa do sacrifício que eu faço em vista de algo. Então, eu não somente rezo. Rezar, eu acho que é o que mais o pessoal faz. Rezar. Agora, né? O outro até que faz, mas os dois S são difíceis. São difíceis. Então, eu sempre procurei também, o que vocês fazem de fato, levar a sério esse SOS, sobretudo em vista do trabalho missionário, das missões, dos nossos missionários que estão longe, né? Porque eles estão no nome da gente, né? Estão no nome da gente. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Antes de responder essa pergunta,
eu também quero dizer a vocês que, embora padre diocesano, eu fui missionário. Eu fui missionário durante 3 anos lá no meio da selva amazônica. E eu guardo esses anos, foram muito difíceis, foi uma experiência muito difícil, né? Mas eu guardo esses anos na minha vida como um troféu, né? Como um troféu, eu guardo isso, né? Então, eu estava muito bem, né? Eu era pároco lá no ABC, que é uma grande paróquia, quase 10 anos, e aí surgiu um projeto missionário da Diocese de Santo André, né? Eu confesso que eu sempre fui grande entusiasta das missões e dos missionários e do trabalho missionário, né? E aí entrou em crise esse projeto, né? Porque foram 2 padres e os 2 entraram em crise lá. Depois de 11 meses eles estavam de volta e nem tinha ninguém para ir. E eu disse, não, esse projeto não vai acabar. Afinal de contas, a diocese também é o amor da diocese, né? A diocese fez um convênio de 4 anos. Eu vou. E consegui também um outro padre, foi, né? Então nós fomos. E eu trabalhei durante 3 anos na estrada Cuiabá-Santarém. Era um trecho, era uma paróquia de 700 quilômetros. Eu acho que era mais ou menos ir ao Rio de Janeiro, voltar e parar em Aparecida. Tinha 53 comunidades. 53. E essas comunidades estavam todas espalhadas ao longo desses 700 quilômetros da estrada Cuiabá-Santarém. Esse nosso trecho começava na divisa do Mato Grosso com o estado do Pará, que se chama Serra do Cachimbo. Muita gente conhece, porque já esteve nos noticiários aí durante um tempo, com o lixo atômico, né, porque lá tem uma base militar, e até a Transamazônica. Já ouviu falar na rodovia Transamazônica? Já ouviram? Ouviram ou não ouviram? Ah, senão vocês não estudam, né? É até a Transamazônica, né? Não tinha telefone, não tinha rádio, não tinha televisão, né? Não tinha asfalto, nada. Então a gente cuidava dessas comunidades ao longo dessa estrada no meio da selva. Então foi uma época muito forte para mim, muito sofrida, né? Porque já imaginaram deixar a família, deixar a diocese, deixar a paróquia e ir para o nada? Mas acho que o ser missionário é assim mesmo. Se a gente não se despoja, aí nunca vai ser missionário. E agora eu respondo a pergunta, né? O bispo é o primeiro missionário da diocese, porque é o primeiro a ter a responsabilidade de evangelizar, de levar a boa nova do Evangelho, levar a boa nova de Jesus Cristo às pessoas. Agora vocês imaginam o desafio de anunciar e levar a boa nova numa região que nem a nossa aqui de São Miguel Paulista. É um pedacinho tão pequeno, um território tão pequeno, 200 quilômetros, mas de tanta gente, né? Agora o censo que está sendo feito vai nos dizer quantas pessoas moram aqui, né? Mas é muita gente e que está crescendo. Quantos prédios estão sendo construídos aqui no Curuçá? Né? E em outros lugares está crescendo, né? Então veja, o bispo é o primeiro missionário, mas ele sozinho não faria nada. Faria nada. Então, para que o bispo seja
verdadeiramente missionário, ele precisa da colaboração de muita gente. E os primeiros colaboradores do bispo são os padres. São os nossos padres. Uns mais, outros menos, né? Mas são todos esses. Os religiosos, as religiosas. Mas eu também digo o seguinte: o que seria da igreja de Jesus Cristo aqui no nosso meio, se o bispo, como primeiro missionário, não tivesse os leigos e as leigas? Vocês leigos são o motor, é o combustível. Basta ver em cada uma das paróquias, são 100 paróquias, né? 102 com as áreas pastorais, tem um padre, mas quanta gente, quantos jovens, adultos, pais, mães de família, além de trabalhar durante a semana, de cuidar da casa, de cuidar da família, né? Eles ainda encontram tempo para Deus, tempo para Jesus Cristo, tempo para a igreja, né? E que grande trabalho que eles fazem, às vezes vem diretamente do trabalho e ainda parte da igreja, antes de chegar em casa para tomar um banho, para jantar. Então, eu sou o primeiro missionário, né? Eu tenho essa consciência, o bispo é o primeiro missionário, mas ele não seria nada, né? Se não existissem os padres, as religiosas, os religiosos, né? Se não existisse de maneira toda especial os leigos e as leigas, os nossos catequistas, enfim, e catequistas de toda forma, né? Porque eu acho que quem cuida da infância missionária também é catequista, e é sobretudo catequista, né? Os nossos ministros, né? Tanta gente que evangeliza, não só na paróquia, mas vai evangelizando no serviço, na escola, nos ambientes onde estão. Então eu quero contar com todos vocês, e eu quero sim que esta igreja, que essa diocese tenha um rosto missionário. Por isso que o nosso plano diocesano e pastoral fala da missão. Primeiro fala da família, que é a importância da família, depois fala da missão e depois fala da formação. Aquilo que vocês estão tendo hoje aqui é um momento forte de formação. Então as três coisas caminhando ao mesmo tempo. E eu acho que essas três coisas também criando nas nossas crianças, na nossa infância missionária, essa consciência. Então eu espero continuar contando com todo mundo para que nós sejamos uma igreja missionária e o bispo possa ser verdadeiramente missionário. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.